Ela sempre fala, Priscila, minha filha, de onde é tanta criatividade? Eu falo, não, mas vem uns starts assim. E aí eu peguei, pedi a ele para escolher 10 figurinhas e falei para ele, eu quero que você crie 10 frases oralmente para mim, mas eu que vou escrever no quadro as frases. Aí ele, você que vai escrever, tia? Sim, hoje não é você que vai escrever, sou eu. E aí eu escrevi as 10 frases e ele nem percebeu. Diversas vezes, em várias palavras naquelas frases, eu colocava em cada frase, por exemplo, 2, 3 palavras escritas de forma errada dentro da categoria que ele erra. Então, se ele erra representação múltipla, são esses tipos de erros que eu cometia lá. E aí, no final, eu falei assim, ele olhou, você viu que eu escrevi as 10? Ele viu. Falei, você sabia que tá cheio de erros ortográficos? Aí ele, o quê, tia? Não acredito, tá. E aí ele foi procurar aqueles erros e tudo mais. Então, é o que eu tô falando com vocês. Recursos, a gente pode criar, certo? Mas o planejar é muito importante. Você terminou a formação, mas ainda se sente insegura e tem medo só em pensar em começar a atender e começar a fazer uma avaliação psicopedagógica? Olha, se você sente esse tipo de sentimento, de comportamento, fique aqui ligadinho nesse vídeo, porque com certeza ele vai te ajudar a virar essa chave, tá? Vai te ajudar a se sentir mais segura, mais confiante para poder iniciar os seus atendimentos psicopedagógicos. Eu sou Priscila Figueiredo, psicopedagoga clínica, neuropsicopedagoga, e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a organização desse primeiro contato, desse primeiro atendimento, dessa primeira avaliação psicopedagógica. Por que eu sempre falo de avaliação? Porque a avaliação, ela antecede a intervenção. Então, sem a avaliação, a gente não consegue intervir. Então, a avaliação, ela é esse primeiro contato com a criança, com a família, enfim. Eu organizei e estruturei aqui alguns tópicos para a gente poder conversar, tá ok? Então, fique ligadinho aí nesse vídeo que tem muita informação bacana para a gente poder trocar, ok? Primeiramente, a gente vai falar hoje sobre o que você precisa ter antes de começar a atender. Mas antes disso tudo, eu quero que você fique muito atento a uma informação, a algo que eu vou compartilhar com vocês. Esse medo, essa insegurança, isso é normal, tá? É normal, todo psicopedagogo que nunca começou a atender ter esse tipo de sentimento. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo que eu conto um pouquinho como foi essa minha trajetória na psicopedagogia. Então, eu já estive aí do outro lado, já estive nessa mesma posição que vocês. E quando a gente pensa nesse primeiro momento, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho experiência, eu não sei que material usar, não sei que recurso utilizar. Geralmente, a gente vai ficar assim, nesse tipo de ansiedade, de medo, de insegurança, tá bom? Mas quando a gente tem alguém para nos auxiliar, para nos dar a mão, isso tudo facilita, não é verdade? E até nesse vídeo é muito engraçado, que eu conto que a minha primeira anamnese durou 2 horas. E mesmo assim eu não consegui concluir, de tão nervosa que eu estava para o meu atendimento. Mas é um sentimento normal, gente. Então, se sinta acolhida, tá? E fique ligadinho nesse vídeo que eu tenho certeza que eu vou poder ajudar vocês nessa, pelo menos assim, para clarear um pouquinho as ideias, tá? O que eu pensei? Estruturei aqui. A gente vai conversar como estruturar esse primeiro atendimento, tá? Essa primeira avaliação. O que eu preciso, o que eu preciso de recurso. Então, até eu falo muito com as minhas cursistas, sabe? Eu sei que no início a parte financeira pesa, né? Meu Deus, eu tenho que começar a atender, mas eu não tenho recurso financeiro para começar a atender. Eu também não tinha. Quando eu comecei a atender, primeiro que eu meio que subloquei um espaço, na realidade foi cedido por uma amiga da faculdade, que a gente fez a faculdade juntas, na época pós-graduação juntas, então a gente ia para a faculdade, voltava juntas, e ela já era psicóloga. Então quando a gente se formou, ela me deu essa oportunidade. Depois eu fui para a área clínica, fui trabalhar numa clínica da minha cidade. Então, assim, na questão do espaço, a gente consegue ou sublocar esse espaço, ou
muitas das vezes a gente consegue montar a nossa própria salinha ou um espaço próprio. É meio complexo a gente conseguir de imediato, porque tem um custo, você ter o seu próprio espaço, tem um custo, inclusive, por exemplo, hoje o meu custo é bem alto, de eu ter meu próprio espaço, porque não é, tem um aluguel, aonde é o meu consultório, é numa galeria, então tem condomínio, sabe? Tem todas essas questões. Até porque tem segurança, na verdade, tem zelador, tem isso tudo. Então tem o custo, então vai ter condomínio, e vai ter o aluguel, e vai ter internet, enfim. Vai ter isso tudo. Porém, até no meu curso eu falo com as meninas que é super possível a gente começar com baixo custo. Começar a atender até mesmo sem alguns testes padronizados. Esses testes mais caros, como TDE, esses testes como PROLEC, isso tudo é caro. Avaliação neuropsicológica cognitiva. É possível começar a atender sem esses recursos mais caros, tá? É possível. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Então, assim, primeiro ponto, esse tipo de sentimento, essa insegurança, isso tudo a gente vai ter. Eu até compartilho, né, que do ponto onde eu atendi, comecei a atender, até eu largar a parte da educação, que era onde eu trabalhava no município, na Secretaria de Educação, então até eu conseguir desvincular isso e ficar só na área clínica foi um processo também. Não foi de um dia para o outro, demoraram alguns anos. Eu demorei cerca de uns 2, 3 anos para eu conseguir me dedicar totalmente à área clínica, porque a área clínica exige muito da gente. É o que eu sempre falo, o atender no consultório não se limita o atendimento com as crianças. Existem as reuniões com os responsáveis, todo esse suporte com os responsáveis, as reuniões com as escolas, com os terapeutas, enfim. Demanda muita coisa da gente, tá? Mas isso tudo é possível. Então, a gente vai conversar hoje sobre essa estruturação desse primeiro atendimento, dessa primeira avaliação, o que eu preciso para começar, mas tendo isso em mente que é possível e que esse tipo de sentimento que a gente tem é comum e todas as psicopedagogas já passaram por isso, tá bom? Então, vamos lá. O que você precisa ter antes de começar? É porque eu estruturei aqui na frente, tá, gente? Então, às vezes eu vou ler para eu poder não me perder também e ser objetiva com vocês. Vocês sabem que nos meus vídeos eu costumo ter essa linguagem objetiva, sem muita enrolação, para que vocês consigam entender, compreender e se desenvolver também a partir deles, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa ter é esse ambiente de atendimento o mais acolhedor possível. E ser acolhedor não precisa de uma estrutura física tão rebruscada, sabe? Eu posso até mostrar um pouquinho aqui para vocês daqui a pouco o meu consultório, como que ele é, tá? Eu sempre gravo nessa função, na função da câmera aqui, que é um pouquinho mais borrada aqui atrás, né? Mas esse aqui é um lugar onde eu estou. É o meu consultório hoje, mas demorou um pouquinho para eu chegar até esse tipo de estrutura. Não foi de uma hora para outra, tá? E assim, quando eu comecei também no consultório, que a minha sala, sei lá, eu acho que era 3, 4 vezes menor do que essa sala de atendimento. Era um ambiente bem pequenininho. Hoje aqui no meu consultório eu tenho esse ambiente, eu tenho uma copinha onde eu faço atividades de culinária com as crianças, eu tenho a parte da recepção que é muito linda, muito fofa, para os pais aguardarem também, porque eu sei da importância desse ambiente acolhedor para a família também para as crianças que às vezes chegam um pouquinho mais cedo, enfim, às vezes pode atrasar um pouquinho a agenda, as crianças terem também um local para aguardar. Então, assim, mas antes de chegar nesse nível, eu já atuei junto com consultório com outros colegas, já atuei em clínica onde a sala era bem menor, uma estrutura bem menor. E isso não invalidava o meu trabalho como psicopedagoga. Inclusive, hoje, assim, se eu tenho uma agenda, hoje eu continuo os atendimentos individuais, então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma agenda legal, então para conseguir ter essa agenda, a gente precisa ter um nome, na verdade, as pessoas precisam confiar no nosso trabalho. E é o que eu sempre falo, a gente demora muito tempo para construir o nosso nome. E se a gente vacilar, rapidamente a gente
vamos colocar, queima, né, o nosso nome. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, hoje aqui na cidade, graças a Deus, eu tenho um nome, graças a Deus, de referência na psicopedagogia. Então, assim, eu consigo ter esse tipo de atuação, mas isso tudo foi uma construção de alguns anos como psicopedagoga. E esses anos começaram aonde? Lá atrás, mesmo sem um ambiente como eu tenho hoje, mesmo sem ter um ambiente acolhedor para os pais da forma que eu tenho, mesmo sem ter recursos financeiros para comprar testagens caras, mesmo sem ter a quantidade de jogos e de materiais disponíveis que eu tenho hoje. Então, o que eu falo para vocês é possível começar com o que tem, tá bom? É claro, gente, existe um básico para a gente começar, tá bom? Que básico é esse, Priscila? Vamos falar dos materiais básicos, então? Primeiro, a gente precisa ter estruturado esse protocolo de avaliação. Então, o que engloba ali o protocolo? Engloba as partes das testagens de papel mesmo, a parte de anamnese. Eu preciso ter esses formulários, tá? Formulários para você organizar a frequência das crianças, as suas anotações. Então, esses formulários básicos, eu preciso ter isso. E isso a gente monta, sabe? No meu curso, por exemplo, eu disponibilizo isso pronto para as meninas, para as minhas cursistas, para facilitar a vida delas. Então, é possível a gente ter esses tipos de recurso. Na internet tem alguns, você consegue. Alguns livros você também consegue. O que eu disponibilizo para as meninas é um material onde eu trago já alguns anos de experiência, onde eu fui, é claro, reorganizando, reestruturando, ano após ano. Peraí, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, isso aqui com a minha experiência. Aí eu também organizo por público, tudo mais. Mas lá no início eu também comecei com alguns materiais que tinham disponíveis na internet, ou de livros que eu comprava de guia prático, tá? E na época a minha supervisora também, ela me disponibilizou muita coisa que me ajudou demais. Então também tem isso. Então, essas fichas, esses formulários, você precisa ter para o seu primeiro atendimento. Aí, não tem para onde fugir, tá? Então já vai, eu quero começar a atender, já vai preparando esses formulários. A anamnese, contrato, para vocês terem ideia, eu disponibilizo na minha formação para as meninas um tipo de contrato. E esse contrato eu precisei pagar uma advogada para fazer. Hoje eu paguei uma advogada para fazer um do consultório, mas na época que eu não tinha, eu peguei um contrato, um modelo de contrato, um livro de guia prático. Então, peraí, vamos começar. Não tem dinheiro para pagar uma advogada, mas não tem como a gente não ter um contrato de prestação de serviço. Então, deixa eu amarrar aqui, nem que seja do meu jeito, sem orientação jurídica por enquanto. Mas depois a gente vai evoluindo, né? Enfim, questionários. Precisamos ter alguns questionários também de visita à escola organizado. Alguns que eu utilizo são com bases no DSM-5, então questionários para TDAH, questionários para autismo, que são essas partes desses formulários que a gente chama de rastreio, né? Então, alguns estão disponíveis na internet, outros a gente também consegue ver a partir dos critérios diagnósticos do DSM-5. Então, tenha isso também. Ó, esse vídeo é muito bacana você ter uma caneta, um caderninho, um bloquinho de anotação para você ir anotando essas dicas, tá? Outro ponto importante que eu organizei aqui também, instrumentos. Priscila, o que eu preciso ter de instrumentos básicos assim? Esses tipos de instrumentos, gente, que a gente tem que utilizar, quando eu comecei, primeiro que eu acho que eu tenho um vídeo aqui que eu acho que eu já falei sobre isso, que eu mesma fiz a minha caixa de provas operatórias, né, com EVA, com emborrachado. Então, já era eu fiz com Tupperware, né? Tupperware? Essas caixas organizadoras. Então, eu fiz uma caixa, assim, com os instrumentos das provas operatórias. Aí eu nunca usei a OCA, mas tem pessoas que seguem ali a linha do Jorge Visca e constroem a sua caixa para fazer a EOCA, tá? Então, isso tudo a gente consegue construir com emborrachado, com miniaturas que vende nessas
lojas de utensílios de brinquedo, utensílios domésticos. Então, isso tudo a gente consegue ter e ir organizando com material barato, né? Vamos colocar assim. Aí, além de lápis, material de papelaria, que é importante a gente ter, lápis de cor, canetinha, giz, tinta, pincel, isso tudo é importante você ter. Então, assim, quando eu trabalhava, até nessa clínica, eu trabalhei alguns anos numa clínica, em que eu dividi o consultório, quando eu não estava lá, porque eu também trabalhava lá na Secretaria de Educação, quando eu não estava, tinha outra terapeuta que atendia no mesmo consultório que eu. Depois de um tempo que a gente até dividiu e colocamos um armário, cada um tinha uma chave, tinha uma parte do armário que a gente guardava alguns materiais. Mas até então, quando eu não tinha esse armário, eu tinha uma mala de viagem. E aí eu ia para o atendimento com a mala, eu saía e ia embora com a mala, com aquela mala para baixo e para cima. E aí na mala eu organizava o que eu ia utilizar durante aquela sessão. As coisas ficavam na minha casa e eu colocava dentro da mala. Então hoje tem avaliação, tem primeiro contato, então tem prova operatória, eu levava. Hoje eu vou trabalhar com as crianças algumas funções. Então, peraí, que tipos de jogos? Jogos é uma coisa legal para a gente ter. Então, existem jogos que são super baratos, que a gente consegue, inclusive, utilizar na avaliação. Que tipos de jogos, Priscila? Pega varetas. Eu até tenho na minha aula de raciocínio lógico, dentro do meu curso, ele tem uma parte de avaliação pedagógica, né? Tópico por tópico. E aí, dentro da aula de matemática, de avaliação de habilidades matemáticas, eu ensino como utilizar o pega-varetas para esse tipo de avaliação. E aí, gente, ele é riquíssimo. Então, a gente pode usar o pega-varetas. Jogo da memória, sabe? Memória, a gente vê a memória visual, uma memória mais rápida. Vê também a capacidade de sustentação dessa atenção a partir desse jogo. A gente também observa comportamentos com a criança, sabe? Baixa tolerância à frustração, não gosta de perder, competitividade. Isso tudo a gente consegue observar, às vezes, com simples jogos. Então, outro também que trabalha estratégia, que é muito bacana, trabalha essa parte do planejamento, do pensar antes de agir, é o Resta 1, eu gosto também. O cara a cara, a gente consegue avaliar no cara a cara funções executivas. Então, assim, são muitos recursos que a gente consegue utilizar para fazer esse tipo de avaliação. E são recursos que a gente pode ter paralelamente a outros estruturados para as testagens. Porque tem criança que a gente não vai conseguir uma resposta com um teste mais engessado. Então, a gente parte ali para os jogos. Então, os jogos, Priscila, preciso ter todos os jogos do mundo para poder avaliar? Não. Analise, observe, peraí, que tipo de jogo que eu posso ter, que eu vou conseguir avaliar algumas habilidades. Explora mais esses jogos, que dá para você utilizar tanto na parte da avaliação, quanto dá para você utilizar lá na intervenção também com as crianças. Outro que eu gosto muito é o stop, que é tipo uma dedanha. Então, ali a gente também consegue ver essa parte de escrita, ortografia. Então, é também muito do psicopedagogo parar e analisar. Você comprando qualquer jogo? Não, tem jogos que eu já comprei que eu nem usei um monte. Mas tem alguns também. Olha, eu tenho um aqui que são os blocos lógicos. Vocês não têm noção da quantidade de habilidades que a gente consegue observar e analisar a partir dos blocos lógicos. São muitas, sabe? Então, isso tudo a gente também tem que ter esse olhar. O que é legal, o que não é legal, o que eu preciso comprar, o que eu não preciso. Mas alguns instrumentos básicos são importantes, tá bom? E Priscila, precisa também de testagens para toda a parte pedagógica, toda a parte atencional? Não, não precisa. No meu curso até disponibiliza alguns recursos que eu mesma montei para as meninas, tá? Para as minhas cursistas. Elas sabem, vou disponibilizar para vocês. A gente tem até hoje no formato do grupo, no formato do curso que está, não sei se vai continuar nesse formato, mas a gente tem um grupo, né? E aí eu compartilho muita coisa lá no grupo também para elas, para a gente poder sempre fazer essa troca. O que é legal, o que eu falo que o que eu posso facilitar para as meninas, sabe? Para dar a mão a elas mesmo, para elas começarem, eu facilito. Como aqui nos vídeos, né? Os vídeos são mais curtos. As aulas no curso são bem mais extensas. Então, eu consigo abordar tudo. Mas aqui, eu já vou dando várias dicas para vocês. Então, pega caderninho, anote. Eu mesma assistia muitos vídeos também, na época, há muitos anos atrás. Na realidade, nem tinha tanto vídeo assim, né?
Eu ia olhando assim o que é legal, às vezes tinha algumas até sugestões de professores que eu olhava e peraí, essa sugestão é para professor, mas dá para eu adaptar para a área clínica. Então eu fazia muito isso. Então é assim, o nosso olhar também em relação àquilo, o que serve, o que não serve, tá? Então, mas eu estou tentando hoje clarear um pouquinho a mente de vocês para que vocês possam se organizar para esse primeiro atendimento e dar o pontapé inicial, gente. Existe também algumas outras possibilidades, modalidades de atendimento, que é o atendimento domiciliar e também na modalidade online, tá? Não tem como eu falar sobre essas modalidades, são complexas, precisa de orientação para poder fazer, não é assim simplesmente eu chegar na casa da pessoa e atender. E também no online, tá? Ele exige outros tipos de habilidades nossas, mas não tem como eu também falar hoje no vídeo, porque são assuntos longos, né? Mas existe, tá? Só tô falando que existe essa possibilidade. Você atende, Priscila? Hoje no online atendo, mas não avaliação. Hoje eu trabalho com intervenção no formato online. Porém, na pandemia, a gente conseguiu adaptar muita coisa até para esse período de avaliação, tá? Não é o mais recomendado, mas também é possível, ok? Eu, claro, vou sempre optar pelo presencial, mesmo que seja no atendimento domiciliar, tá bom? Porque a gente consegue observar muitas outras coisas. O online restringe muito o nosso trabalho, tá bom? Mas não é nada impossível, totalmente impossível não, mas requer muito domínio, requer muita habilidade nossa, tá bom? Mas vamos voltar a falar aqui sobre o que mais eu preciso para começar o meu atendimento, tá? É claro, o psicopedagogo precisa ser organizado. Então, tenha sim a sua agenda, tenha o planejamento do que você vai fazer. Assim, é bem difícil eu chegar no consultório e ficar perdida. Hoje eu já tenho manejo para saber, para lembrar o que eu tenho que trabalhar. Porém, com o meu paciente, assim, né? Na hora eu consigo visualizar e falar, isso aqui é legal para eu trabalhar isso, eu consigo adaptar. Mas isso tudo é com experiência. No início, eu fazia o planejamento exatamente do que eu ia trabalhar ali com o meu paciente. Hoje, nem todas as sessões eu planejo à risca, mas por conta da minha experiência. Mas, além disso, o que eu não abro mão são dos meus registros. Então, eu tenho os registros de cada paciente e aí eu montei um tipo de formulário que ele vem dificuldades e avanços. E dentro das dificuldades, com a minha experiência, eu já consigo estruturar uma certa atividade. Vou dar um exemplo para vocês hoje. Eu tenho um paciente que ele tem muita dificuldade na parte ortográfica das representações múltiplas. Então, isso tudo a gente mapeia, né? Na hora da avaliação, a gente consegue mapear esses tipos de erros ortográficos, o que ele tem mais facilidade, o que ele menos tem. Então, enfim, ele está na intervenção comigo. E aí, lá na avaliação, na época da avaliação, eu vi tudo que ele tinha de dificuldade, a gente foi trabalhando, ele evoluiu muito, mas na parte ortográfica ele ainda tem muita dificuldade na representação múltipla, que são aquelas letras distintas que têm o mesmo som. Então, ele troca o SS por C cedilha ou por C, ele troca o CH por X, tipo isso. Então, hoje, por exemplo, eu tinha algumas imagens. Eu estou dando um exemplo de intervenção, gente, para vocês, mas é porque ele é baseado na avaliação, tá? Então, eu tenho aqui figurinhas, diversas figurinhas aqui. Então, o que eu fiz hoje com ele? Eu olhei essas figurinhas e falei, legal, eu tenho como adaptar aqui uma atividade para trabalhar com ele. E, tipo, é algo rápido, sabe? Eu tenho uma médica que trabalha em parceria comigo, e ela sempre fala, Priscila, minha filha, de onde é tanta criatividade? Eu falo, não, mas vem uns starts, assim. E aí eu peguei, pedi a ele para escolher 10 figurinhas e falei para ele, eu quero que você crie 10 frases oralmente para mim, mas eu que vou escrever no quadro as frases. Aí ele, você que vai escrever, tia? Sim, hoje não é você que vai escrever, sou eu. E aí eu escrevi as 10 frases e ele nem percebeu. Diversas vezes, em várias palavras naquelas frases, eu colocava em cada frase, por exemplo, 2, 3 palavras escritas de forma errada dentro da categoria que ele erra. Então, se ele erra representação múltipla, são esses tipos de erros que eu cometia lá. E aí, no final, eu falei assim, ele olhou, você viu que eu escrevi as 10? Ele, vi. Falei, você sabia que tá cheio de erros ortográficos? Aí ele, o quê, tia?
não acredito, tal, tá. E aí ele foi procurar aqueles erros e tudo mais. Então, é o que eu tô falando com vocês. Recursos, a gente pode criar, certo? Mas o planejar é muito importante. E aí, dentro desse primeiro momento de vocês, avaliação de vocês, tem que ter planejamento. E como que eu sei que o meu paciente tem essas dificuldades para eu trabalhar com ele na intervenção? Porque eu sou planejada. Porque eu tenho aqui as anotações das dificuldades que ele tem, dos avanços que a gente já teve. E quando eu não tinha essa habilidade de pensar rapidamente numa atividade, numa proposta para poder estimular isso, eu simplesmente, não, peraí, deixa eu pensar, deixa eu parar e planejar a minha sessão. Hoje eu tenho mais facilidade, mas antigamente eu não tinha, tá bom? Vamos lá, outro ponto aqui. Deixar tudo pronto, né? Organizar isso, usar linguagens mais simples, sabe? Uma linguagem mais tranquila, mais objetiva com a família. Deixa eu ver. Aí a gente também, uma coisa muito importante é a gente saber lidar com as questões emocionais, tá, gente? Então, assim, a família, ela vem com muita sobrecarga e ela traz muita coisa. Então, a gente saber lidar com aquilo ali é muito importante, tá bom? Então, não deixe se contaminar com aquelas informações. Tenha esse olhar acolhedor com a família. Mostre para a família que você está ali para ajudar, para acolher, mas não pegue toda aquela carga para você. Então, tenha sempre muito cuidado com isso, para que você não pegue aquela carga e leve para casa, sabe? Isso é complicado. Vamos ver o que mais. Explicar sempre com clareza para as crianças o que vai acontecer. Tenha isso em mente, ó. As crianças, elas são muito espertas, tá? E a gente sempre tem esse olhar, às vezes, que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Na realidade, entendem muito bem. Com os meus pacientes, eu sempre falo, ó, hoje a gente vai fazer essa atividade porque o meu objetivo é trabalhar com você. Isso. E aí, quando a gente conclui, e aí eles falam, ô tia, a gente só brincou hoje. Eu falei, mas você viu naquele momento que a gente fez isso? Eu vi, tia. Então, a gente estava fazendo isso para estimular essa habilidade. Caramba, hein, tia? É assim. Então, assim, que a gente possa ter essa percepção, tá bom, gente? Tem vários outros tipos de habilidades que a gente pode observar com pouco custo, a nossa postura, o nosso comportamento, a gente lidar bem com as nossas emoções. São muitos detalhes, mas você pega um caderninho aí, anote isso tudo que a gente conversou, tá vendo? Eu espero que vocês consigam visualizar o quanto é possível você dar esse pontapé inicial e pode ter certeza, a segurança e a experiência só vem com prática. Se você não pratica, você não vai conseguir, não é verdade? Então pratique. Nem que você tenha uma dica também, talvez você ir atender. Começa atendendo uma ONG, disponibiliza o seu tempo. Você vai ajudar outras pessoas e você ainda vai aprender, tá bom? Eu lembro que quando eu comecei, eu logo me disponibilizei para uma ONG. E aí a ONG não estava com sala suficiente, não tinha sala para eu atender. Eles estavam com construção, não tinham um horário. Aí eu fiquei triste, eu falei, queria tanto ter ido trabalhar para atender as crianças, ter esse contato. Aí eu comecei na clínica mesmo, aos pouquinhos, com poucos pacientes, e fui crescendo. Aí depois eles até entraram em contato comigo para ver se eu poderia ir. Falei, poxa, eu já não tinha mais agenda, infelizmente. Mas hoje no meu consultório eu atendo sempre atendi. Crianças com cortesia, crianças com super desconto, irmãos, gente, quantas vezes eu já atendi, eu falo que é 3 por 1, já atendi irmãozinhos e eu sabia que a família não tinha condições e cobrava só para um, então eu sempre tive esse coração muito aberto para poder ajudar, sabe? Então isso é muito importante também na nossa prática, a gente ter isso de ajudar o próximo. Então uma dica também para você começar, tem as APAI, APAD, pelo menos aqui na minha cidade, né? Pestalozzi. Então, eles sempre precisam. Tem algumas ONGs também,
Aqui na minha cidade tem muitas ONGs. E se você também não pode, quem sabe disponibilizar um pouco do seu tempo para ajudar alguma criança que precisa e ao mesmo tempo auxiliar na sua prática, tá? E deixa eu ver mais alguma coisa? Acho que não. Acho que da minha listinha já foi tudo que eu tinha organizado, né? Até por conta do tamanho do vídeo. E assim, gente, eu queria fazer um convite para você. Se você acha que esse vídeo te ajudou, escreve aqui no comentário. Coloca agora assim para mim, ó. Estou pronta para começar. É isso aí. E aí, deixem dicas também aqui, quem sabe de próximos vídeos, para que eu possa ajudar ainda mais vocês. Priscila, poxa, eu precisava tanto talvez de um vídeo que me clareasse algum tipo de estratégia ou de dúvida. Deixa aqui no comentário. Vai ser um prazer poder ajudar vocês, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.